Boa tarde, turma do quarto ano C. Hoje é sexta-feira, dia 11 de junho de 2021. Hoje teremos as nossas aulas de História, Língua Portuguesa e Matemática. História. Leia o trecho abaixo. Julieta é uma criança de 9 anos. Tem um cachorro e um quintal grande, cheio de árvores. Brinca todos os dias com ele, correndo com a bolinha, pulando de estrelinha e muitas vezes até conversa com ele. Conversa sobre tudo, o seu dia, seus sonhos, seus medos. No quintal da sua casa, Julieta cria, inventa, viaja para todo mundo. Julieta diz que o quintal da sua casa é meu lugar. Para você, onde é o seu lugar no mundo? Para Julieta, é o quintal da casa dela. E você? Em qual lugar você se sente à vontade para criar, para imaginar, para inventar histórias? Este lugar tem o endereço? Qual é? Converse com seus familiares e responda: este seu lugar sempre foi como está atualmente? Quais as mudanças que ocorreram? O que permaneceu, mesmo com algumas mudanças? Converse com seu papai, sua mãe, sobre esse lugar que você considera como seu lugar. Pode ser a sua casa também, o quintal. Como era a sua casa antes? A rua era asfaltada? Como era o bairro? Tinha algum comércio próximo? Vocês podem relatar neste espaço. Leia o trecho do texto para responder à questão 4. No quintal de sua casa, Julieta cria, inventa, viaja para todo mundo. Julieta diz que o quintal da sua casa é meu lugar. Julieta representa um sujeito histórico neste lugar de vivência? Letra A. Sim, pois as suas experiências, vivências e conhecimentos são oriundos do seu contexto social e cultural. E isso tudo se caracteriza o sujeito histórico. Letra B. Sim, pois um sujeito histórico é o único responsável por sua cultura e convívio. Letra C. Não, pois suas experiências, vivências e conhecimentos são oriundos do seu contexto social e cultural. Isso tudo não caracteriza o sujeito histórico. D. Não, pois um sujeito histórico não é o único responsável por sua cultura e convívio. Sujeito histórico. Sujeito que participa de processo histórico que é modificado pelo contexto histórico que está inserido e que contribui para a mudança e construção da história. O sujeito histórico somos nós, eu, você, que temos a nossa vivência, a nossa história e que contribuímos também para construir a história. Por exemplo, a professora faz parte da história da família dela, do pai, da mãe. Então, somos todos sujeitos históricos. Contribuímos não somente com a nossa história, mas com a formação da história de todos que estão à nossa volta, de todos que participam da nossa vida, quer seja na família, na escola, com os amigos. Estamos sempre contribuindo para a formação da história, da nossa história e da formação da história do outro. Vamos então analisar a fala da professora e responder a questão de número 4. Questão 5. No quadro abaixo foram apresentadas algumas denominações de lugar. Encontre essas palavras no caça-palavra a seguir e pinte-as. Bairro, país, casa, parquinho, estado, quarto, escola, município. Leia a tirinha e responda as questões de 9 a 12. Primeiro quadrinho. O pai disse: amor é muito importante, filho. Segundo quadrinho. O pai continua a dizer:
Mas o essencial à vida dos seres humanos é mesmo a água. E o filho responde: precisa dos dois. Terceiro quadrinho. O filho respondendo: com amor a gente vive, com a água só sobrevive. Responda a questão de número 9. No último quadro, Armandinho, o menino, diz: com amor a gente vive e com a água só sobrevive. Qual é o sentido desta frase? Justifique a sua resposta. Questão de número 10. O pai de Armandinho, no primeiro quadrinho, utiliza o substantivo amor. Qual é a classificação desse substantivo? Letra A, concreto. Letra B, abstrato. Letra C, derivado. Ou letra D, coletivo? Vamos à explicação sobre substantivos concretos e abstrato. Substantivo abstrato são palavras que têm o objetivo de indicar seres que dependem de outro para existir, ou seja, seres sem existência própria. Essa categoria nomeia realidades imateriais ligadas aos sentimentos, sensações, ações, estados, noções e qualidades, boas ou ruins, de outros indivíduos. Exemplos: qualidade, honestidade, bondade, beleza e inveja. Noções: tamanho, peso, altura e cor. Estados: velhice, ilusão, pobreza e doença. Ações: arrumação, viagem, crescimento e compra. Sentimentos: saudade, amor, alegria e tristeza. Sensações: fome, sede, calor. Esses são, então, os nossos substantivos abstratos. Substantivos concretos. Os substantivos concretos definem os seres que possuem existência própria e não são dependentes de outros. Eles indicam seres do mundo real e fictícios e nomeiam pessoas, objetos, lugares, animais e outros. Normalmente, o substantivo abstrato é visto como o contrário do substantivo concreto. Entretanto, o pensamento de oposição está sendo trocado por uma concepção que defenda a presença de diversos graus de concretude e abstração. Muitas vezes se pensa que o abstrato seria o contrário do concreto, mas são duas realidades diferentes. Podemos dizer que o substantivo abstrato nós não podemos pegar, nós não podemos ver. Já os substantivos concretos, nós podemos pegar, podemos ver. Vamos ver agora alguns exemplos de substantivos concretos. Animais: cachorro, gato, pássaro, cobra, tartaruga, peixe. Frutas: banana, uva, maracujá, goiaba, laranja, abacaxi. Plantas: samambaia, capim, pé, girassol, macieira. Lugares: Brasil, Rio de Janeiro, Copacabana, África, Marte. Fenômenos: noite, dia, chuva, vento, brisa. Seres imaginários: fada, bruxa, diabo, doente, sereia, lobisomem, saci-pererê. Apesar de que os seres imaginários nós não podemos pegá-lo, mas eles, na nossa imaginação, eles existem, eles têm uma forma. Você consegue imaginar uma fada, uma bruxa, um diabo. E no nosso imaginário, nós também podemos pegar neles, correto? Então, esses são os nossos substantivos concretos.